2 dias após um dos finais de semana mais sangrentos de Manaus, quando pelo menos 35 pessoas foram assassinadas, até o momento ninguém foi preso. Já nas últimas 24 horas, nenhum homicídio foi registrado, segundo o IML. Mas a população, ainda com medo, reclama da falta de policiamento. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas reforçou as operações para conter a criminalidade. Nas ruas de Manaus, a população continua apreensiva com a quantidade de homicídios ocorridos no último fim de semana. Tem que ter precaução antes de sair, é melhor evitar sair de noite, que o negócio que pega mesmo, ainda mais final de semana, né? Desde o início do ano, a frota de viaturas da Polícia Militar vem sendo reforçada. Já são 600 novos veículos e mais 200 devem chegar até o fim do ano. Mesmo assim, para a população, o motivo de tanta violência é a falta de policiamento. Acho que está faltando mais pressão em cima do pessoal, né, para fazer a investigação correta, né? Para mim, o que está faltando é policiamento. O comandante-geral da Polícia Militar diz que o efetivo empregado nas ruas é suficiente para realizar a segurança da população. A Polícia Militar do Amazonas, quando tomou conhecimento do fato, do que estava acontecendo na cidade, intensificou o policiamento na cidade, com suas tropas especializadas, tropas que naquele momento estavam em reserva, as tropas de choque. A Polícia Militar está presente, sim. Nós estamos implementando a operação Presença. As investigações sobre as mortes estão em andamento, mas até agora ninguém foi preso. A participação de policiais por motivo de vingança da morte de um sargento ocorrida na última sexta-feira, durante um assalto a uma agência bancária, e a disputa entre facções criminosas dentro de presídios são os principais motivos apontados pela polícia para a série de mortes. Segundo o balanço parcial da Polícia Civil, das 35 vítimas, ao menos 8 já tinham passagem por diversos crimes. Vários desses homicídios ocorreram em detrimento dessas vítimas que tinham algum envolvimento também com crime. Na tentativa de conter a criminalidade, principalmente roubos e furtos, há 2 semanas a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas deu início a uma nova operação, batizada de Pescador. O objetivo é surpreender os criminosos, realizando abordagens com viaturas descaracterizadas. Mas diante do grande número de homicídios, as operações serão reforçadas e foi preciso também mudar a estratégia. Agora, a operação deixou de ser sigilosa. Na noite passada, blitz foram realizadas na zona oeste da cidade, onde ocorreram alguns dos assassinatos. E hoje, uma nova operação será realizada na zona norte. Uma operação Pescador, a primeira foi em toda a cidade, depois fez uma operação na Zona Leste, vamos fazer agora na Zona Norte, mas só que nós também vamos tentar espalhar algumas outras viaturas em outros pontos da cidade, para que não fique só numa zona. Por conta da crise econômica, a Secretaria de Segurança Pública também já havia anunciado uma redução de 15% no consumo de combustível das viaturas. Mas, de acordo com o comandante-geral da Polícia Militar, o policiamento ostensivo nas ruas de Manaus vai ser intensificado. A operação Presença, ela vai ser mantida até quando nós percebemos que esse clima de insegurança, que foi principalmente causado por mensagens veiculadas por redes sociais, cessar. A Polícia Civil apresentou esta manhã o ex-presidiário Luciano de Oliveira Siqueira, de 19 anos, suspeito do latrocínio de um microempresário ocorrido no dia 4 de julho na zona leste da capital. As imagens gravadas de uma câmera de segurança mostram o momento que os criminosos chegam e entram no estabelecimento da vítima. Segundo a polícia, o primeiro que aparece com o capacete no braço é Luciano de Oliveira Siqueira, de 19 anos, conhecido como Japinha. Já o comparsa usa o capacete para esconder o rosto. Agora os criminosos vão em direção à vítima, identificada como Odaí Nepomuceno da Silva. Na gravação não é possível ver, mas o microempresário foi baleado e morto dentro da loja de material de construção. Na fuga, os criminosos ainda tentam matar o homem que reage na calçada.
O crime ocorreu no dia 4 de julho. Após saber que estava sendo procurado pela polícia, o acusado, que confessou o crime, resolveu se entregar neste fim de semana. Na delegacia, ele disse que estava arrependido e pediu perdão da família que acompanhava a apresentação na especializada em homicídios e sequestros. Que Deus venha confortar o coração dele, que a intenção não era matar ele não. O suspeito vai responder por latrocínio e tentativa de homicídio. O Luciano ele já havia sido preso anteriormente por tráfico, roubo e receptação. E já é quanto mais na área, já é conhecido, problemático e levando desordem para a sociedade. O acusado possui uma tatuagem com desenho de palhaço nas costas, que no mundo do crime está associada a roubo e morte de policiais. O comparsa de Japinha, Daniel Mendes de Souza, também já foi preso. Agora a família da vítima pede justiça. Uma pessoa que dedicou a vida toda ao trabalho, que é conhecido, que foi respeitado a vida toda na comunidade onde ele trabalhava, onde ele atuava. E o que nós queremos agora da justiça, né? Como já foi dito, o caso foi solucionado com sucesso, mas os trâmites processuais estão aí. Lamentável, aí mais um caso de violência. Um foragido da Justiça de 30 anos foi preso na zona norte de Manaus, suspeito de estupro contra duas adolescentes de 17 anos. Segundo a Polícia Civil, uma das vítimas chegou a ser esfaqueada pelo suspeito, que já respondia pelo assassinato de uma mulher. Ainda de acordo com a polícia, o homem usava o celular para gravar a ação criminosa e, para seduzir as vítimas, ele oferecia vagas de trabalho em um shopping da capital. Uma casa lotérica foi furtada durante a madrugada de hoje na zona oeste da capital. A quantia roubada não foi divulgada. O alvo da quadrilha foi esta casa lotérica que fica no bairro Alvorada, zona oeste de Manaus. Segundo a polícia, toda a ação aconteceu durante a madrugada. Os bandidos arrombaram o cadeado e entraram na agência. Eles conseguiram roubar o cofre da lotérica. O valor do roubo não foi divulgado. De acordo com testemunhas, o bando é formado por aproximadamente 10 pessoas. Eles usaram um pé de cabra para violar o estabelecimento. Não sei, vocês foi de madrugada, um bocado da noite, com certeza foi lá de meia-noite. Diz que veio o comentário que entraram pela janela. O crime está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos. Por causa do roubo, a casa lotérica não deve funcionar nos próximos dias. Quem está acostumado a frequentar o local foi pego de surpresa. Porque eu trabalho com vendas, né? E eu pago aqui na loteria e está fechada. Aí eu perguntei do dono, ele falou que está sem sistema. Foi o que ele respondeu para mim. Aí eu não sei o que está acontecendo. Eu vou para casa agora esperar abrir. O supervisor da Caixa Econômica Federal do município de Lábrea foi preso na noite de ontem. Daniel Gonçalves Ribeiro, de 40 anos, é suspeito de ter provocado um incêndio que atingiu a agência na madrugada desta segunda-feira. Segundo a Polícia Civil, o incêndio criminoso seria para encobrir o furto de pouco mais de R$600 mil. Ele usou gasolina em garrafas PET para colocar fogo na agência, mas as chamas foram contidas pela Polícia Militar. Todo o valor furtado estava na casa dele e foi recuperado. 6 pessoas ficaram feridas no fim da manhã de hoje em um acidente envolvendo uma lancha escolar e uma embarcação de passeio no Rio Negro, na capital. As informações com Caio Fonseca. O acidente aconteceu na Marina do Avi, no bairro Tarumã, na zona oeste da capital. Uma das lanchas envolvidas faz o transporte de alunos da rede municipal de ensino de Manaus. Ela vinha com alunos da comunidade do Livramento, uma comunidade da zona rural da capital. Na entrada desta marina, ela acabou colidindo com uma outra lancha que faz passeios turísticos nesta região. Nós tentamos conversar com a cooperativa que cuida dessas lanchas. Nós fomos informados que apenas o advogado tem autorização para falar sobre o assunto. Enquanto nossa equipe estava por aqui, conseguimos flagrar uma outra situação. Alunos que voltavam de suas escolas para as comunidades estavam numa embarcação sem coletes salva-vida. E um outro detalhe, se você observar na imagem, tem um aluno que está sentado na lateral da embarcação. Um perigo total. Caio Fonseca, para o Band Cidade.
Por meio de nota, o comando do 9º Distrito Naval informou que a lancha escolar transportava 18 alunos e a embarcação da cooperativa 10 passageiros, além do condutor. Um inquérito administrativo vai apurar as causas e responsabilidades pelo acidente. Na semana passada, nós mostramos aqui no Band Cidade que, apesar da crise, o comércio da capital estava bastante movimentado, principalmente devido ao pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores do Estado. Mas, segundo pesquisa do IBGE, as vendas no mês de maio registraram o pior desempenho desde 2001 aqui no Amazonas. E nem mesmo o calor tem ajudado a esquentar as vendas. O verão já elevou as temperaturas, mas ainda não ajudou a esquentar as vendas no comércio da capital. Segundo os lojistas, a procura por produtos que geralmente saem bem nesta época do ano ainda é pequena. São os reflexos da crise que têm deixado o consumidor mais cauteloso na hora de sair às compras. Seu José já decidiu, vai ter que enfrentar o calor com o que tem em casa. Ninguém não pôde trocar, nós estávamos pensando em trocar esse ano, mas não vai dar não. O quê? O ar-condicionado, os ventiladores já estão tudo usados demais, né? Mas tem que aguentar com eles mesmo. Aqui os ventiladores tomam conta das vitrines, mas sem muita saída, alguns estão até acumulando poeira. E quase ninguém também se aproxima dos aparelhos de ar-condicionado, dos refrigeradores e bebedouros. Nessa rede de lojas, a projeção de aumento para as vendas era de 12% a 15%, mas essa expectativa já não vale mais para o grupo, que agora espera um crescimento de pelo menos 9% em relação ao mesmo período do ano passado. Mesmo assim, o gerente de marketing diz que não faltam estratégias para atrair o consumidor. Nesse momento que as empresas estão passando, o mercado em si, eu acredito que o grande diferencial é ser bem criativo, né? Buscar novas opções para desenvolver a venda em si, desenvolvendo várias promoções e também trabalhando a condição de pagamento. Para o consumidor ainda existe o cuidado de não se endividar com crediários e cartões de crédito para não cair no vermelho. O que a gente pode fazer? É tentar controlar os gastos, só comprar aquilo que é extremamente necessário. Segundo o IBGE, o volume de vendas no comércio varejista do Amazonas registrou queda de 11% nas vendas no mês de maio em relação ao mesmo período do ano passado. É o pior desempenho desde 2001, o que deve impactar bastante no fechamento do primeiro semestre. O desemprego em alta também dificulta o poder de compra do consumidor. Tendo em vista que as coisas estão caras e o salário do trabalhador é mínimo mesmo. No momento eu estou não comprando nada, porque nem trabalhando eu estou. Então... E vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quarta-feira aqui na capital e também no interior. Em Barcelos, a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva fraca. As temperaturas variam entre 25 e 28 graus. Em Eirunepé, o tempo fica nublado a encoberto, também com previsão de pancadas de chuva, mínima de 22 e a máxima pode chegar aos 34 graus. Em Manaus, a quarta-feira tem previsão de tempo nublado com possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 34 graus. O hidrômetro é o aparelho usado para medir o volume de água consumido nas casas. Mas é preciso estar atento à eficiência do aparelho para não ter prejuízo na hora de pagar a conta de água. E para ter certeza se ele está registrando a quantidade certa, só mesmo fazendo um teste, que pode ser solicitado pelo próprio consumidor ao IPEM. A avaliação é gratuita e, em caso de problema, a concessionária deve ser cobrada. Este aposentado quer desvendar o mistério da constante alteração nas contas de água. Pelo quarto mês seguido, ele recebe as faturas do consumo de água com valores variados. Veio uma com 27, outra com 138, e outra com 563 e a outra com 33 por causa do quebrado. Agora meio estranho, né? É estranho porque nem a família vai pagar R$ 563.
Na rua em que seu Paulo mora, o hidrômetro é apontado pelos moradores como o principal vilão nas contas de água. E os problemas não acabam por aí. O problema estaria acontecendo em outras partes da cidade. Aqui nesta rua, que fica no bairro Armando Mendes, zona leste de Manaus, os moradores garantem que o marcador continua funcionando, mesmo quando não há o abastecimento de água no bairro. Na prática, os contribuintes estariam pagando pelo ar que passa pela tubulação e chega nas casas. Olha, foi colocar os hidrômetros, mas não se viu nada. Aqui não tinha tubulação, tá? A estação abusiva, tem gente que paga 500 e pouco, 180, 200, 70, e nem tem água. A água vai embora, fica só rodando o hidrômetro, entendeu? Vieram botar uma tubulação que já existia. E a rua ficou esburacada porque a água da Amazonas chega em todos os bairros, faz o que quer, deixa a porcaria. Para evitar que o hidrômetro cause alteração no valor das contas de água, o IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, realiza constantemente vistorias nos equipamentos. No laboratório, os hidrômetros são analisados para detectar possíveis falhas no equipamento. A obrigação do IPEM é realizar esses ensaios para garantir para o consumidor final que aquele equipamento está marcando correto. Nós recebemos várias denúncias na nossa ouvidoria, principalmente questionando o valor da conta. Considerando que já tinham verificado se há vazamento, se existia algum tipo de problema hidráulico, e o problema era o hidrômetro. Somente este ano, o IPEM aferiu aproximadamente 1.100 marcadores, sendo que cerca de 200 apresentaram problemas. Nesse caso, o consumidor imediatamente deve procurar a concessionária de água para cobrar o ressarcimento. Ele comunica, olha, meu hidrômetro está oferindo errado, estou verificando algum problema, eu quero a substituição e a retirada desse hidrômetro. Ele faz essa ligação Manaus Ambiental, ela tem um tempo médio de atendimento. Se ela não atender, o usuário pode ligar para a agência reguladora, para a Arsan, fazer a denúncia. Ao suspeitar de erro na medição, o consumidor pode solicitar uma vistoria no aparelho. O número da ouvidoria do IPEM é 0800 092 2020. A medição do equipamento é feita gratuitamente. Para quem ainda está de férias, vale esta dica de lazer. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente montou um circuito de brincadeiras voltadas à preservação que está percorrendo alguns bairros da capital. Hoje e amanhã, por exemplo, a programação é no Parque Nascente do Mindu, na zona norte da cidade. Onde tem criança, tem alegria e brincadeiras. Inclusive a preferida de Guilherme, caçar palavras. Preservar a natureza. Isso mesmo, Guilherme. É para aprender sobre a preservação da natureza que toda esta criançada veio aqui no Parque Municipal Nascente do Mindu. Durante as férias, uma oportunidade e tanto para quem mora próximo ao parque, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte. Por isso, a Secretaria do Meio Ambiente montou uma programação. A ideia é a gente estar fazendo ações, atividades de educação ambiental com a comunidade, com as crianças, com crianças de 6 a 12 anos. Né? Então a gente observa que há uma carência muito grande desse público. Então a gente está trabalhando tanto noções sobre queimadas urbanas, sobre resíduos, sobre o próprio Garapé do Mindu. Então a gente trabalha de forma conceitual com essas crianças. É assim, pintando a natureza com brincadeiras de criança que todos saem do circuito de férias com mais conhecimento. Que a gente jogou um jogo de reciclagem, além a gente fica na natureza, que eu gosto muito. Não são apenas os filhos, mas os pais também aprendem que é preciso cuidar das 3 nascentes do Mindu, o maior igarapé de Manaus. Um local com 16 hectares, o equivalente a 16 campos de futebol. É importante que preserve essa área aqui, até porque tem uma nascente aqui e é muito bom, né? Muito bom para nossas famílias, né? E muito bom também para nossas vidas, né? Nos dias 23 e 24, a programação para as crianças que ainda estão de férias será na comunidade Campo Dourado, no conjunto Renato Souza Pinto. Brincando também se aprende, né? E quem quiser informações sobre a agenda do circuito pode ligar para os telefones das SEMAS, 3236-7330 ou 3236-8587. Após 15 anos parado, o projeto Tênis na Comunidade foi retomado e já começa a revelar novos talentos no esporte.
Idealizado por um carioca que voltou a morar na capital, o projeto está permitindo que meninos no bairro Chapada, na zona centro-sul da cidade, possam ter o primeiro contato com a raquete. Os treinos são de graça e já tem gente sonhando com uma oportunidade nas famosas quadras de saibro. O local não é lá essas coisas. Não tem marcação e está longe de atender os padrões oficiais. Mas para os mais de 40 estudantes que participam do projeto Tênis na Comunidade, isso é o que pouco importa. O que essa garotada quer mesmo é aprender uma modalidade que eles só conheciam pela TV. Apesar de ser um esporte tradicionalmente elitizado, o tênis chega na comunidade para estimular a prática esportiva. Mas para essas crianças que ficam com a raquete nas mãos, batendo as bolinhas, o aprendizado se transforma em diversão. A diversão é garantida, é claro. Mas aqui no projeto, esses meninos e meninas desenvolvem habilidades para, quem sabe, crescer e se desenvolver como atletas. Por isso, todos eles fazem um esforço danado para dominar a bolinha verde. O projeto Tênis na Comunidade foi criado há 15 anos. Na época, muitas crianças tiveram a oportunidade de aprender a modalidade. De lá para cá, o projeto teve uma pausa e esse ano foi novamente retomado. Érico faz parte da primeira turma do projeto e lembra como ele mudou sua vida. Que naquela época pra gente foi uma coisa muito boa, que se não fosse aquilo eu acho que tinha desviado o caminho e tal. Aí começamos a gostar, ele federou a gente. Uma coisa muito boa, né? Eles vão sentir aquilo que eu sentia antes, pô. Porque eles só viam que no tempo era o Guga e tal. Vamos só ver falar Guga pra lá, Guga pra cá. Eles vão sentir o que eu senti na época, uma coisa boa, legal. Mesmo sem pegar na raquete há anos, Érico arriscou uma pelada contra Lucas Santos, de 13 anos, que hoje dá seus primeiros passos do tênis. Porque é um esporte mais assim de raquete, eu já estou acostumado a jogar com o pé mesmo. Então já é uma parte muito diferente. Mas aí eu soube que também tu já jogou tênis de mesa. Já. Aí já tem uma base como saber jogar tênis, né? Então já fica mais fácil para eu saber praticar o tênis. Para mim é muito gratificante, né, ver esse resultado aí, as crianças. Tô tirando essas crianças da rua, que elas poderiam estar aprendendo coisas erradas aí, fazendo coisas erradas na rua. E aí tô disciplinando eles, educando. O resultado do projeto Tênis na Comunidade é visível. Crianças dedicadas e felizes, mesmo sem ter um local adequado, a raquete e a bolinha são sinônimos de diversão garantida.